Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é a minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade. A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap. Tudo bem com você? Esse é o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. Então, gente, que fique claro o seguinte: o intuito que eu tenho de fazer essas leituras e de trazer pessoas da política também não é para criticar, nem falar mal, nem levantar bandeira, nem abaixar bandeira. É simplesmente para fazer uma leitura através do raio fundamental dos seres humanos e avaliando através do comportamento o seu perfil psicológico. Então, gente, o nosso presidente, ele é do raio vermelho. Não poderia ser de outra forma. Por quê? Para quem já me acompanha, já está entendendo o que eu estou falando. As pessoas do raio vermelho são exatamente como o Bolsonaro é. Geralmente são pessoas que não têm filtro, são pessoas que têm aquele espírito de luta. Porque na escala evolucionária, o vermelho está ligado ao quê? Ao primeiro nível do ser humano. Então, é aquele estado de consciência de sobreviver numa selva. Então, as características do raio vermelho são ação, magnetismo físico, potência sexual. São pessoas muito diretas, um tanto escrachadas. E são aquelas pessoas pioneiras, com coragem de levantar a sua bandeira. E também expressa uma certa simplicidade. Então, o raio vermelho, nesse caso, ele representa a identidade externa do Bolsonaro, como ele age, como as pessoas o veem, como ele se comporta, né? E como ele se expressa. Então, é muito interessante a gente observar. Então, nós tivemos muitos presidentes da República do raio vermelho. Lula também é um raio vermelho. Então, eles têm uma certa similaridade, né? Em termos de expressão externa. Os dois vão à luta, tem iniciativa. E são pessoas que pensam menos e agem mais. Esse é um dos motivos das respostas, né? Diretas. E às vezes um tanto escrachadas. Então, gente, como que é uma pessoa do raio fundamental vermelho e de uma matriz verde e vermelho? Então, olha que interessante. O pai do nosso presidente é verde e a mãe vermelha. Então, significa que ele tem a energia Yang dele é verde e a energia Yin é vermelha. Então,
a expressão dele está alinhada a essas duas energias, digamos assim, né? Então o verde, olha que interessante, os militares em geral são todos do raio vermelho ou do raio verde. Por quê? Porque o verde, ele também tem uma personalidade preparada para a luta. São pessoas que têm muita tática, são muito estrategistas a longo prazo. Também são pessoas que têm muito magnetismo animal, são pessoas que têm muita inteligência instintiva, tem muita disciplina, eles têm muito poder de indução, percepção, manipulação, e eles têm o que eu chamo de olhar de lince, e eles têm um raciocínio muito rápido, porque o verde, ele é o que? O amarelo e o azul. Então as pessoas do raio verde, elas têm a profundidade do azul e o pragmatismo do amarelo. Então são pessoas que agem de forma rápida. E por isso que eles são muito preparados para situações de perigo, porque eles têm aquela reação rápida, instintiva e certeira. E ele também tem, além do raio fundamental vermelho no externo, ele também tem no lado interno da mãe, que é vermelha. Então, as características do vermelho, elas são duplicadas no Bolsonaro. Então, a ação dele passa a ter mais força, e o vermelho também carrega uma certa agressividade. Por quê? Porque o vermelho, ele porta todas as características necessárias para ir para uma guerra, para se lutar, para se sobreviver. Então, geralmente, as pessoas do raio vermelho têm muita resistência física, são aquelas que pegam no pesado e que não costumam ter medo. Elas são muito corajosas. Então, esse conjunto aí do Bolsonaro, raio fundamental vermelho, matriz verde e vermelha, revela o quê? Um espírito combatente, corajoso, resistente, e que fala às vezes de forma simples e escrachada, mas eu não estou dizendo que seria uma característica negativa ou positiva, é da essência do vermelho. As pessoas do vermelho costumam ser curtas, grossas e diretas, porque elas não têm papa na língua, né? Então é muito interessante esse conjunto de raios do Bolsonaro, que revela exatamente o comportamento dele. Então o comportamento dele está coerente com esse conjunto, com a dinâmica dos raios dele tem a ver com o comportamento. Então, o estudo do raio fundamental, ele revela o seu comportamento e mostra a coerência de acordo com os raios que você tem, do seu pai e da sua mãe, e com a sua personalidade externa.
Então, repetindo o meu intuito de ter trazido a leitura do Bolsonaro, foi para que você aprenda e perceba como que é essa dinâmica dos raios. Que o fato da gente conhecer o nosso raio fundamental interno e externo revela a nossa personalidade e mostra até onde a gente vai. Então, o que podemos esperar de Bolsonaro? Exatamente atitudes mais rudes, mais firmes, mais um tanto agressivas, né? Se a gente pode usar esse termo, por causa porque os raios dele, né, vermelho e verde, são raios de magnetismo animal e magnetismo físico. Então ele pensa rápido e age. Então, numa roda assim de pessoas, olha que interessante. Uma roda de homens do raio azul, eles vão tramitar mais no campo mental. Não quer dizer que eles não agem, porque são seres humanos. Mas eles vão ficar mais nas elucubrações mentais do que uma rodinha de pessoas vermelhas. Vai dar brigas, vão agir mais, vai ter mais competição, mais audácia. Então é essa a diferença. O azul ele reflete mais e o vermelho age mais. Mas é lógico que o vermelho também reflete. Mas a característica maior dele é de ação. Então ele tende a ser mais proativo do que uma pessoa do raio azul. Aí, para finalizar, olha que interessante. O Bolsonaro é casado com uma mulher do raio azul. Então, para vocês entenderem isso, geralmente nos casais a gente sempre vê raios complementares. Por exemplo, o raio complementar do vermelho é o azul claro. E o raio complementar do azul claro é o vermelho. Então, é muito comum entre casais essa combinação. Então, provavelmente, as pessoas que o Bolsonaro já se relacionou eram do raio azul claro. E, geralmente, pessoas do azul claro, na grande maioria, se relacionam com pessoas do raio vermelho. Então, é isso, gente. Eu espero que você esteja aproveitando essas informações, entendendo melhor a dança dos raios, como que funciona essa dinâmica na prática. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou trazer outras figuras, artistas, políticos, mas não no sentido de crítica nem de julgamento, no sentido de avaliar o comportamento humano de acordo com os raios dessa pessoa. Então, um grande beijo para você e eu te vejo na próxima leitura.